Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Júlio Nascimento. 5h02. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando pela AM 1270 em Ribeirão Preto ou então nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios. Hoje é sexta-feira, 25 de junho de 2021, vamos juntos até às 6h30, atualizando informações do time do seu coração. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte vai em busca da sua primeira vitória na Série B daqui a pouquinho, às 7 horas no duelo contra o Brasil de Pelotas, lá no estádio Bento Freitas. A tendência é que o técnico Gilson Kleina repita a mesma escalação que iniciou a partida contra o Operário. E o volante André Luiz deve chegar hoje à noite em Campinas e deve ser confirmado como reforço da Ponte para a disputa da Bezona. Informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí, Marquinhos? Tudo bem, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Bandeirantes. Às 7 da noite a bola rola no Brinco. O Guarani estará enfrentando a equipe do Curitiba. Técnico Daniel Paulista oficialmente ainda não confirmou o time, mas terá Regis e Bruno Sábio de volta, jogadores que cumpriram suspensão. Eliel vai ser o substituto de Bidu e ao lado de Thales, Ronaldo Alves, o escolhido pelo técnico Daniel Paulista. Aqui é Brasil, aqui no peito, aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Informações da seleção brasileira com Lucas Herrero. A principal informação da seleção brasileira vem do extracampo, porque o técnico Tite foi multado em $5 mil, cerca de R$24 mil, por ter criticado a Copa América. Antes do começo da competição, é bom a gente lembrar, ele disse que a organização foi, entre aspas, atabalhoada. Com isso, foi punido. Em campo, a seleção voltou a Teresópolis, no Rio de Janeiro, e além disso chegou a 10 vitórias consecutivas, já garantida em primeiro lugar do Grupo B, só aguardando então o adversário, que pode ser o Uruguai ou o Chile. Mas antes disso, o Brasil fecha a fase de grupos enfrentando o Equador, no domingo em Goiás, às 6 da tarde. Chance para o Tite fazer vários testes, principalmente com a entrada do volante Douglas Luiz, único atleta que ainda não foi usado no torneio, sem contar, é claro, no zagueiro Felipe, que segue com uma lesão no joelho e completou uma semana sem treinar com o grupo. Lembrando que a seleção pode trocar um jogador machucado até a próxima terça-feira. Corinthians, salve o Corinthians. Informações do Corinthians com você, João Paulo Capelanes. Atenção, climão fora de campo. Até este fim de semana, a diretoria do Corinthians espera resolver a situação de Danilo Avelar, jogador que já foi comunicado e oficialmente já foi divulgado que terá a rescisão de contrato, porém, o clube tenta escapar da dívida de R$7 milhões, que é o valor da multa rescisória do atleta. A tendência é que enquanto o Avelar não se recupere 100% fisicamente, ele siga treinando no CT Joaquim
Grava. Em relação ao time que entra em campo neste fim de semana, pega contra o Fluminense em São Januário, Rio de Janeiro. Mais uma partida válida do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Silvinho, até pelo que ele disse na entrevista coletiva pós-jogo da vitória de ontem 2-1 em cima do Sport em Itaquera, ele mude novamente algumas peças a equipe no setor de criação. Talvez abrindo mão de jogador mais ofensivo como o Vitinho e voltando com o Rony entre os titulares. Chapecoense afasta Bruno Silva após confusão com os jogadores do Internacional. O atacante deu uma rasteira e um soco nos jogadores do Inter na derrota de ontem por 2-1 no Brasileiro. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Informações do Palmeiras, Vinícius Bueno. Depois de folgar nesta quinta-feira, estão reintegrados e voltaram a trabalhar com o restante do grupo. Os dois testaram negativo para a Covid-19, mas receberam uma multa de 40% do salário por descumprimento do protocolo sanitário neste momento de pandemia. E aos poucos o Verdão vai realizando renovações importantes no seu atual elenco. A última foi a de Zé Rafael. Ele atingiu metas que estavam estipuladas no contrato e ampliou seu vínculo, que ia até 2023 e que agora vai vencer em dezembro de 2024. O Verdão está a detalhes de oficializar também as renovações de Rony e Rafael Veiga. William Bigode é outro que também tem acordo para ampliar o seu contrato. Em entrevista da seleção chilena, Vidal, volante da Inter de Milão, diz que sonha em jogar no Flamengo. O time carioca ainda busca um substituto após a venda de Gerson para o Olympique da França. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. Sem fratura, mas com o tornozelo inchado, Gabriel Sara deve ser desfalque no São Paulo. Domingão, 8h30 da noite, contra o Ceará em mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro, com o tricolor buscando a primeira vitória na competição. Mais um desfalque para Hernan Crespo, que volta a contar com jogadores importantes. Igor Vinícius e Reinaldo retornam de suspensão. Já Luan está em fase de transição, participando das últimas atividades, tendo o ok final, pode ser relacionado para a partida. E Daniel Alves, que entrou no segundo tempo contra o Cuiabá, pode ser o titular na ala direita, com o técnico Hernan Crespo realizando algumas mudanças, visando acabar com o jejum no Brasileirão. Vôlei feminino, Estados Unidos vencem o Brasil e conquistam a Liga das Nações. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. O Santos abre a sua preparação para o jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro, ainda em território porto-alegrense após o empate por 2-2 contra o Grêmio e com duas dúvidas para o técnico Fernando Diniz. Uma no setor do meio de campo, já que Alisson saiu sentindo dores musculares e no joelho esquerdo e Camacho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, existe a possibilidade de Vinícius Balieiro assumir o posto de titular caso o capitão do Peixe não esteja à disposição. A outra dúvida é no gol, já que João Paulo se destacou contra o tricolor gaúcho e John segue se recuperando de uma entorse no joelho direito na Baixada Santista. Fora das quatro linhas, a diretoria do Alvinegro tem até hoje para responder o Alanyaspor da Turquia sobre a proposta do meia Giamota. O jogador tem o interesse de atuar no futebol turco, no entanto, o técnico Fernando Diniz gostaria que ele permanecesse no clube, já que o elenco é muito curto neste momento. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço pra você, CH. Boa tarde a todos, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Futebol de Campinas, hoje em campo, hein? Guarani e Coritiba é o jogo que a Rádio Bandeirantes transmite, também tem a Ponte fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Vamos torcer muito para que aconteça 6 pontos, mas sem dúvida, mesmo em casa, o Guarani enfrenta um grande adversário que é o Coritiba e a Ponte tenta driblar a sua crise e o Brasil de Pelotas no frio sul do país. Olha, cardápio absolutamente maravilhoso nesta sexta-feira de inverno em Campinas. Gleger Zorzin. Análise técnica da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Um abraço, Gleger. Um abraço, Júlio, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Você trouxe aí como destaque, né, Júlio, a expulsão do Bruno Silva, jogador da Chapecoense ontem, que deu uma rasteira, deu um, como é que chama no judô? Ipom.
Um jogador do Inter foi expulso. Agora, não dá para entender a atitude de alguns jogadores, né? Claro que a atmosfera, a adrenalina do jogo é muito alta, né? Um jogo disputadíssimo. Chapecoense perdendo, jogando dentro de casa. E aí me vem o goleiro Danilo Fernandes, que está no banco, vai lá e tenta agredir também um jogador. Tem uns jogadores que eu não consigo entender. Né? Não consigo entender. Quer vencer, quer ganhar? Ganha na bola, ganha jogando futebol. Porque na porrada, Júlio, não vai acontecer absolutamente nada. Muito pelo contrário. Vai prejudicar o seu time e estão fora aí da próxima partida. Que é lamentável a atitude de alguns jogadores do futebol brasileiro. Bandeirantes Esportiva no ar nesta sexta-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, é o time de Gil Kleber aqui na Bandeirantes. Produção e apresentação, comigo Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Temos comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e também Gleger Zorzin, análise técnica da Bandeirantes. O comando de esportes da Rádio Bandeirantes é de Carlos Batista, a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. É verdade. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 laia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fabrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato nórdico Snow 60 por 60 retificado em cepa, R$ 94,90. E tem mais. Kit Arenal com gabinete, cuba embutida e espelho Roca a partir de R$ 1.099,90. Ofertas válidas até dia 1º de julho. Não perde tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! Escanteio pro Timão cobrar. Placar do jogo continua. Placar de 1-0. Corinthians Vital partiu, levantou. Na boca do gol, subiu Gil, tentou tocar, bateu. Jô! Gol! Pro Timão! Assim, Jô! Na cobrança de escanteio pelo setor de esquerda do Vital. Ele levanta pro meio da área, subiu de cabeça, toca na bola, dá uma cascaneada no Gil. Ela sobra pro Jô, que pega de primeiro no alto de sempre, escora a bola, ela entra no canto esquerdo para fazer o segundo gol do Corinthians no jogo. Com emoção maior do futebol, e essa emoção, Jô, independente da cor de chuteira, essa emoção, Jô, que a fiel torcida quer que você dê a ela. A torcida bicampeã do mundo. Jô, para fazer o segundo gol do jogo. O primeiro gol dele na partida. Corinthians 2, Sport 0. Detalhe do gol é todo seu, diz aí, Capela. 26º gol na história de Jô, um dos maiores artilheiros da história do Corinthians, um dos maiores artilheiros da história da Neoquímica Arena. E foi um gol que um centroavante gosta. Afinal de contas, a bola bate na canela, entra no canto esquerdo do Maílson. A fase não é boa, é bem verdade. Muitas vezes alguns diriam que essa bola pegaria na canela e iria para fora, mas o Jô, iluminado, coloca a bola na rede. 2-0, Ulisses Costa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Carlos Batista. Bem, eu quero falar com você que está me ouvindo sobre a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4909. Em Hortolândia, tem uma belíssima loja lá na rodovia Jornalista Francisco Agurri Proença. É SP 101, quilômetro 7, e tem também no Jardim Rosolém.
Rua Orlando Giraldelli, 146. Para saber mais, acesse o site rosepisos.com.br, tá tudo lá para você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes! Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta aqui na Bandeirante, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira, dia de Macaca em Campo. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a Ponte enfrenta o Brasil de Pelotas no Bento Freitas e a Macaca vai em busca da sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns aspectos importantes, né? Em caso dos 3 pontos. Primeiro, a primeira vitória da Ponte na Série B, tentar sair da zona do rebaixamento, tentar sair da última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e também trazer um clima um pouco melhor para o ambiente, para os jogadores e também para a comissão técnica do Gilson Kleina, que desde que assumiu o comando técnico da equipe na sua 5ª passagem, ainda não sabe o que é vencer. E também é importante para a Ponte Preta colocar fim a essa sequência de 10 partidas sem saber o que é vencer. A última vez que a Macaca conseguiu uma vitória foi no dia 5 de maio, contra o Guarani, no Derby 199, vitória por 3-1. Eu até já comecei a pesquisar qual foi a sequência em que a Ponte Preta ficou mais tempo sem vencer, caso não conquiste um resultado hoje, um empate ou uma derrota, né? Caso saia aí sem os 3 pontos novamente. E faz muito tempo, Júlio, pelas minhas pesquisas, a última vez que a Ponte ficou um período longo sem ganhar, passando aí os 10 jogos, foi no final da temporada 2010, início da temporada 2011. Em 2010 a Ponte ficou 10 partidas sem vencer e começou 2011 também com 2 derrotas, ou seja, são 12 jogos sem vitória, o maior jejum da Ponte Preta. Então também uma vitória hoje contra o Brasil coloca fim a essa sequência de 10 partidas sem a Ponte comemorar uma vitória nos últimos jogos. O técnico Gilson Kleina não concedeu entrevista coletiva antes da partida. A delegação viajou para Pelotas, na verdade para Porto Alegre, onde fez um treinamento ontem, e ontem também no final da tarde viajou para Pelotas. Por isso, poucos atletas falaram depois do empate com o Operário e a partida contra o Brasil. Na verdade, apenas o Rodrigão, o atacante, que vai para o seu 4º jogo com a camisa da Ponte, ele fala o que a Macaca precisa fazer de diferente para conseguir a sua primeira vitória na Série B. É trabalho, né? A gente tem que trabalhar, sabe que cada vez mais, cada dia a dia tem que aumentar a concentração, trabalhar mais, que daqui a pouco os resultados vão vir, né? Então a gente tem essa consciência que precisa trabalhar muito mais, né? Focar muito mais para daqui a pouco começar a deslanchar no campeonato. Rodrigão deve ser titular hoje à noite contra o Brasil e vai fazer o seu 4º jogo. O camisa 99 fala do entrosamento e do seu desempenho até agora. Contando 2 jogos de titular, né? Então eu estou entrosando ainda com a equipe, né? Então tento organizar o máximo possível com a rapaziada que já está jogando há mais tempo. Então eu tento ajudar do meu jeito, eu sei que a rapaziada também tenta me ajudar, mas daqui a pouco a gente vai se entrosar, vai encaixar tudo certo e vai ter mais oportunidade. A Ponte teve boas chances de vencer o Operário, mas em muitos momentos tentava a ligação direta entre defesa e ataque. O atacante revela o porquê da dificuldade da bola chegar ao setor ofensivo. Isso não é dificuldade, a gente tem que saber também que a equipe começa a pressionar, né? A equipe adversária. Então a gente tem hora que vai dar para sair e tem hora que não vai dar. Então a gente já tem essa consciência. Com a hora que o adversário vai querer pressionar para a gente sair com a bola direta e a gente brigar, né? Na primeira e na segunda bola. Então, quando der para jogar, a gente vai sair jogando. Quando não der, tem que fazer ligação direta. No jogo passado, o Josiel teve uma chance clara de gol, mas resolveu tentar um passe para Rodrigão ao invés da finalização. O atacante fala se o momento delicado do clube também atrapalha na tomada de decisão dos atletas. Ele teve a decisão dele, né? Então a gente sabe que é fração de segundos ali para decidir
se vai chutar no gol, vai tocar pro companheiro que está mais posicionado, mas não é falta de confiança não, isso eu tenho certeza. Com apenas 2 pontos em 6 jogos, Rodrigão evitou responsabilidades individuais e garantiu que o coletivo da Macaca está focado em tirar o time da lanterna da Bezona. A gente sabe que a responsabilidade é de todos, né? É dentro de casa, fora de casa, então a gente tem que estar focado do mesmo jeito. Em casa, fora de casa, a gente tem que ir à busca dos 3 pontos. O Rodrigão, tem uma participação sua, Júlio Nascimento, na coletiva, agradeço. Até porque ontem você fez a minha aqui no Bandeirantes Esportivo e também no Nossa Área. Mas o Rodrigão, então, foi o único atleta que acabou falando a respeito dessa partida contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas também vive uma situação um pouco melhor do que a Ponte Preta. Antes de falar do Brasil, só tentando projetar a provável equipe da Ponte, que ainda não está confirmada. A escalação deve sair daqui a pouquinho, por volta de 6h10 da tarde. Mas a Macaca deve entrar em campo com o Igor Vinhas no gol, na lateral direita o Kevin, na zaga Ednei e Cleilton e o Rafael Santos na esquerda. Meio campo da UAN, Vini Locatelli e Camilo. Existiu uma dúvida se o Camilo iria ou não para o jogo. A informação que eu tenho é que o Camilo vai para o jogo. Deve ser o titular no meio campo da Ponte com a camisa de número 10. O Renatinho fica no banco. No ataque, Richard, Josiel e também o Rodrigão. É praticamente a mesma escalação da Ponte que iniciou o duelo contra o Operário na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, agora sim, o Brasil de Pelotas, que também não vive uma situação tranquila na tabela, né? Se a Ponte vencer, pode até igualar aí a equipe de Pelotas. E o técnico Cláudio Tencati, na sua entrevista coletiva, foi perguntado o que ele pode aproveitar desse momento ruim da Ponte Preta que leva para campo no duelo contra o Brasil. Olha, com relação a tirar proveito da equipe da Ponte Preta, vai tudo depender daquilo que o Brasil imprimir de proposta. E essa é a ideia que a gente está conversando internamente para poder tirar proveito. Tirar proveito do momento da Ponte Preta não dá para a gente dizer porque o momento da tabela dele é ruim, certo? Mas não é uma equipe que vem jogando mal, não é uma equipe que não vem jogando com consistência. Se a gente pegar todos os jogos aí da Ponte Preta, a gente vai observar um comportamento, tá, muito regular de jogo, inclusive de construção de jogo, de finalização de jogo, jogadores perigosos na frente, jogadores decisivos, né? Como nós acompanhamos aqui a análise dos últimos 3 jogos deles, e você vai observar que nos últimos 3 jogos o equilíbrio que principalmente através do Gilson Kleina deu à equipe, ele já está muito maior, né? Está muito mais organizado, está muito mais consistente, tem as ideias claras, sabendo o que quer do jogo, né? Mas perdeu ali, mas perdeu jogos, igual um clássico foi o derby lá, e inclusive o início do jogo ele foi melhor que o Guarani disparado, inclusive apertou o Guarani para poder chegar ao empate com o Guarani, né? Contra o Cruzeiro, jogou grande parte do jogo melhor que o Cruzeiro e foi tomar um gol numa transição, num contra-ataque que o Cruzeiro conseguiu o gol, entende? Então que chegou 1-0, empatou com o Vasco em casa e até em alguns momentos melhor que o Vasco, né? Agora com o próprio Operário, empatou com o Operário e em alguns momentos melhor que o Operário. Então a gente não pode olhar para a tabela e ver, quem está na posição embaixo, esses são os alvos. Ninguém é alvo nesse momento. Nesse momento ainda a competição é equilibrada, ela é difícil, extremamente complicada, né? É isso que eu estou dizendo, inclusive, para vocês e para os torcedores. Se a gente analisa o Brasil, ora que todo mundo nesse momento tem uma desconfiança tremenda do Brasil, mas peraí, o Brasil não tem jogado tão bem? Ora, eu discuto, eu acho que está errado. Eu acho que o único jogo que nós não tivemos a criação do Brasil em equilíbrio entre defesa e ataque foi lá contra o Remo, entende? Mas nos outros jogos o Brasil fez proposta de jogo, procurou jogar, teve envolvimento quando teve a sua capacidade. Ninguém hoje no futebol nacional consegue um equilíbrio de 90 minutos. Né? Todo mundo fica falando a respeito, inclusive, de finalização. Você vai buscar a média de finalização num jogo, né? Por exemplo, igual foi ontem Fortaleza e Ceará, Fortaleza e Flamengo, entende? Como São Paulo e o próprio Cuiabá. Você vai buscar lá a média de finalizações, perigo de gol, o que criou, o que não criou. Está muito restrito, porque os times estão marcando muito. Os times estão muito organizados defensivamente. Não é só essa ou aquela equipe. Então está muito igual. A Série B está muito igual. Se você for assistir na TV assim, qual é a equipe que se destoou uma da outra? Ninguém destoou até agora uma da outra. Uma se destoara na pontuação, como foi o Náutico lá, porque encaixou um jogo aqui, outro ali, ganhou aqui, ganhou ali, entende? Mas tem jogado um volume de jogo normal igual aos outros, entende?
O Brusque, mesma coisa. Já sentiu a competição, perdeu, empatou. Já viu a realidade da competição. Então, a competição ela começa a engrossar. Então, nós, o Brasil, temos que nos preocupar conosco. Claro, esse é um ponto. E isso que a gente tem que fazer. Nós temos que crescer na competição, nós temos que melhorar. E baseado nisso, vem aonde? Vem os jogadores que estavam fora para poder preencher, se vão ter condição, se não vão ter condição, e o elenco estar todos à disposição. Então, é nisso que a gente pretende. E voltando à questão para responder finalmente a pergunta, tá? Eu quis fazer toda essa explicação porque eu entendo que o torcedor deve saber, vocês devem saber o que a gente está pensando. E, ao mesmo tempo, o proveito é um pouco, eu vejo que a Ponte Preta tem nesse momento mais desequilíbrio emocional, por conta do momento, por conta da pressão que está se recebendo. Então, eu acho que é nisso que nós temos que fazer um jogo já de apertar a saída de bola, de propor uma marcação mais alta, né? De propor jogo, de construir jogo, de apertar o adversário, de fazer o adversário sentir o peso de jogar no Bento Freitas, imprimir o ritmo de jogo mesmo, para que nesse desequilíbrio geral ele possa sentir em algum momento o Brasil se aproveitar e ganhar o jogo. Então, essa é a ideia. Esse é o técnico Cláudio Tencati, experiente em Série B do Campeonato Brasileiro, hoje à frente do Brasil de Pelotas. Ele deve colocar em campo um time com Matheus Nogueira no gol, Vidal na direita, Leandro Camilo, Ícaro e o Arthur na lateral esquerda. No meio-campo, Rômulo, Gabriel Terra e Pierini, além do Lucas Santos. E no ataque, o Fabrício e o Ramon. 7 horas da noite, a bola rola no Bento Freitas, a Macaca buscando a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. 3 pontos que seriam importantes para a Macaca também deixar a lanterna da competição. Por enquanto, apenas 2 pontos, empate contra o Vasco e na última rodada o empate também contra o Brasil de Pelotas. Só atualizando informações também de mercado, o Dauan hoje vai para o jogo, provavelmente, né? A gente só aguarda a escalação para bancar a permanência do Dauan, porque o Dauan vai completar 7 jogos e aí ele não poderia mais atuar por nenhuma outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Dauan, outros 5 atletas também completam 7 jogos hoje. O Igor Vinhas, goleiro, o zagueiro Ednei, o Locatelli, o Camilo e também o Moisés. Com isso, esses jogadores não podem jogar a Série B por outra equipe. Apenas se saírem para a Série A ou para outra divisão do futebol brasileiro. Sobre André Luiz, volante que está chegando do Sampaio Correia, a informação é que ele deve chegar hoje à noite e assinar contrato com a Ponte até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. E o Sampaio até confirmou isso nas suas redes sociais, que o atleta já está se desligando, renovou seu contrato com o Sampaio antes de chegar à Ponte Preta. São algumas informações de mercado a respeito da Macaca. E só mais uma informação, Júlio, importante, porque amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, reunião virtual. O edital foi publicado no dia 12 de junho e assinado pelo Dr. Tagino Alves dos Santos, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e os assuntos que serão discutidos na reunião: leitura, discussão e votação da ata anterior, expediente da mesa do Conselho, informes da Comissão de Alteração do Estatuto Social do Clube e informes da Comissão da Arena da Ponte Preta. Então, são assuntos que serão debatidos nessa reunião virtual que acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã. O conselheiro que ainda não foi notificado entra em contato para saber de que forma ele pode participar através do link que será disponibilizado pela Secretaria do Conselho Deliberativo do Clube. Júlio. Muito bem, a gente comenta a Ponte na sequência. Agora informações aqui com o nosso Carlos Batista. Carlos Batista. Gostaria de renovar e mudar as cores da sua casa ou empresa? Modernizar uma parede com um efeito? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, e você encontra na Tamandaré Tintas o melhor preço e condições de pagamento. Atua há 25 anos no mercado de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Tem as melhores marcas do mercado e possui a linha completa da Souvenir, com mais de 1.500 cores para você escolher. E você ainda pode escolher essas cores em qualquer tipo de tinta, seja para madeira, metal, parede, e ainda dá para escolher o acabamento da tinta. Lá na Tamandaré, você encontra boa troca de experiências, conhecimento apropriado dos produtos, toma aquele cafezinho e muitos outros motivos para voltar sempre. Atualmente, a Tamandaré conta com 6 lojas para melhor atendê-lo, sendo 3 unidades em Indaiatuba, uma em Elias Fausto,
tem uma em Vinhedo e a outra é em Salto. Entre no site, confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga as dicas nas redes sociais, @tamandaré.tintas. Tamandaré Tintas. 5 horas e 35 minutos para comentar o jogo da Ponte Preta. Daqui a pouco aqui na Bandeirantes contra o Brasil. Chegando o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Sua expectativa para o jogo de daqui a pouco? Gilson Klein apostando aí na manutenção do time que empatou com o Operário. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, a Macaca em campo contra o Brasil no Bento Freitas. Tigrão, um abraço para você. Um abraço, Júlio. Obrigado. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu acho que tá certo. Eu até faria uma aposta diferente no lado esquerdo, ao invés do Richard. Eu começaria com o Moisés. Mas ele tem também esse negócio de, pela primeira vez, né? O 5º jogo dele hoje, né? 5º não, 6º jogo do Gilson hoje. E nos 5 anteriores ele não conseguiu manter a mesma formação. Então o treinador gosta disso, às vezes, de dar uma sequência. Então, a tendência é essa sim, aliás, não vai mudar, ele vai com esse time que o Lupe, como sempre, muito bem informado, é o mesmo time que iniciou o jogo contra o Operário. Com algumas possibilidades aí que a gente vê como boas, e eu, se fosse ele, faria. Por exemplo, um cara que pode aparecer hoje, que não tem figurado no banco, eu sei que o Lupe vai checar, a minha informação é extraoficial, e o Lupe é que tem o caminho das pedras aí, não sei nem se ele deu, que eu não estava momentaneamente na escuta. É o Thales. O Thales tem grandes chances de ser utilizado hoje com o jogo em andamento, dependendo, é um cara que viajou e que treinou bem, segundo as informações que a gente tem. Informações que a gente não consegue checar também, nem eu, nem você que fez o setorista esses dias, Júlio, nem o Lupe que faz no dia a dia, por conta exatamente dessa ausência aí nos treinos, da proibição do cumprimento do protocolo. Mas a informação que chega é que treinou bem e se nós tivéssemos que pegar todos os homens de banco por escala de prioridade, quem que seria o primeiro a ser utilizado, está aí para o Thales. Uma outra opção que eu faria e o Gilson não está fazendo, eu faria, Guilherme faria, Reginaldo faria, Bete faria e PC faria, seria, além de iniciar com o Moisés e deixar o Richard esperando, mas não é isso que vai acontecer, eu também pensaria muito na possibilidade do Gesiel por dentro. Como o Camilo estava sendo poupado, mas recuperou bem aí o exame de secar, não corre, pode, numa fatalidade, se contundir, como não. Mas a ideia inicial era começar com o Renatinho, tirando o Camilo, para que o Camilo não estourasse. Não estourou e melhorou o estado geral, melhorou a recuperação, e aí vai com o Camilo. Mas é um jogador que sempre é substituído, estando bem tecnicamente ou não pela questão física. E também para poupá-lo um pouco, porque é um parto, né? Lá é um dia inteiro de viagem para chegar em Pelotas, somando avião, aeroporto, depois ônibus de Porto Alegre até Pelotas, então é desgastante. E isso pode refletir no rendimento físico. Aí existe essa possibilidade, né? Da primeira alteração ocorrer do Moisés, se não tiver bem o Richard, tomara que esteja, tomara que ele seja o cara do jogo, eu quero votar nele, mas se não estiver bem, Moisés. Aí a outra possibilidade é essa do Thales por dentro, e aí talvez poupando, segurando um pouquinho o Camilo. E uma outra possibilidade, né, é da saída do Camilo, da puxada do Gesiel para fazer a do Camilo, que ele provou já que arrasta bem a bola e está muito bem fisicamente, está com o tambor cheio, e aí onde ele estava na direita, a entrada, quem sabe, né, aí de um Renatinho fazendo a beirada e a diagonal sem muita responsabilidade de recompor, ou até mesmo o Niltinho. Então a Ponte começa a ganhar algumas boas opções de banco, começa a tentar ter um pouquinho mais de chegada à frente, começa a ter um pouquinho mais de atitude, e a minha expectativa é essa, de que o time repita o espírito guerreiro que demonstrou no jogo contra o Operário. Aí já é mais de meio caminho andado. E lembrando que o 16º com 5
é o Operário. É o Brasil de Pelotas. Em caso de uma vitória da Ponte, num jogo duríssimo, ela já troca de lugar com o Brasil, né? Dependendo do placar, ela já troca de lugar com o Brasil, já empurra o Brasil para a zona e ela ficaria fora. E isso interfere de forma magnífica na sequência, principalmente na questão psicológica. Então, parabéns para o Lupe, que está cravando o time aí, que veio cravando o time e que já tem a confirmação de que é o mesmo time, mas com grandes possibilidades de mudanças importantes, dependendo das circunstâncias do jogo ao longo da partida. É isso, Júlio. Sim. Ô, Júlio. Pois não, Antônio? Só para confirmar, eu não tinha a informação do Thales, o Tigrão trouxe e confirmei, ele está relacionado, tá? Então bate aqui as informações, o Thales fica no banco depois de muito tempo. Vou até pegar a última vez que o Thales foi relacionado. Eu acho que foi perto do jogo da Copa do Brasil, né? Aquele jogo contra o Gama. Foi por ali. Ele gol ali, né? Ele fez o gol, mas eu acho que ele voltou um pouquinho no troféu do interior, ele passou por uma cirurgia no olho. Eu acho que foi por ali, viu, Lupe? Março, abril. Fazia um tempo já que a gente não via o Thales entre os relacionados. E todos os ouvintes perguntam aqui, onde está o Thales? Por que parou de ser utilizado? E pode pintar aí. Foi contra o Brusque, na estreia da Série B. Jogou 4 minutos. Perfeito. Bom, Glega Zorzin, quero a sua opinião também sobre o jogo da Ponte Preta. Ouvimos o Rodrigão, que vai pro quarto jogo, não marcou ainda. Pode pintar a lei do ex hoje, porque já vestiu a camisa do Avaí. E ele tá perseguindo esse... Esquece que eu falei. Eu tô vendo o jogo do Avaí aqui, eu misturei tudo. Mas ele vai pro seu quarto jogo, ainda não marcou, porém, ele vem sendo elogiado bastante por vocês. Você, inclusive, chegou a votá-lo aí como craque do jogo em algumas partidas, né? Sim, Júlio. Eu acho um jogador importantíssimo. Até pelo formato tático que o Kleina tem implantado, né? É um jogador importante. E o Rodrigão, ele tem essa característica. Faz muito bem a parede. É um jogador que dá sustentação aos homens de lado. Então é importante demais ter um jogador como o Rodrigão e pela presença diária também, né? E assim, é absolutamente aceitável, né, a falta de gols ainda do Rodrigão, até porque estava sem ritmo, fora de forma, e ele está adquirindo, né? Você vê que no primeiro jogo o Rodrigão foi um jogador, depois no segundo já houve uma melhora, no terceiro jogo já melhorou mais um pouco, ou seja, jogo a jogo ele vem crescendo e vem melhorando. A hora que o Rodrigão tiver um ritmo em dia, né? Já adaptado ao esquema, adaptado com os companheiros também, adaptado ao elenco, o Rodrigão vai ser muito importante para esse time da Ponte. A expectativa é de um bom jogo, claro que é muito difícil, independente da circunstância na tabela, se o time do Brasil de Pelotas está bem ou tá mal, independente disso. Jogar lá no Sul é muito complicado. É um jogo realmente muito truncado, é um jogo diferente. Mas olha, pelo que foi apresentado pela Ponte na última partida, eu estou muito confiante nesse jogo. Encontrei aí alguns pontepretanos aí na rua, comentários também pelas redes sociais. Aí o pessoal tá um pouco desanimado, mas eu estou sempre dizendo assim, olha, a Ponte mostrou evolução. E quando mostra evolução e com a qualidade que você tem, as coisas podem acontecer positivamente. E eu estou esperançoso que hoje a Ponte faça um grande jogo, conquiste um bom resultado. Qual o bom resultado? A vitória. A Ponte precisa vencer um jogo para que aí sim traga a confiança, traga a autoestima, porque trabalhar nessa situação é muito difícil, é complicado. Eu tenho imaginado como está sendo árduo para o Kleina aí esse dia a dia, você encher os caras de confiança, passar aí um pensamento positivo, porque não é fácil. A situação é complicada, porém, eu vejo sim uma luz no fim do túnel. E aí, Rodrigão, né, próprio Camilo, esses jogadores um pouco mais experientes, o Ednei, o Igor Vinhas, né? Esses caras têm que se juntar, como fez o Camilo na última partida. Aliás, até você na transmissão dizia, né, Júlio? Olha, o Camilo reuniu todo mundo ali no intervalo e é exatamente isso que precisa. Todo mundo se unir, se fechar para sair dessa situação incômoda. E hoje eu espero que a Ponte faça um grande jogo e conquiste um bom resultado, que sem dúvida nenhuma é a vitória. Bom, CH, temos alguns ingredientes aí para a Ponte Brasil, né? Alguns números preocupantes. No caso da Ponte Preta, ela tem essa desvantagem nos 8 jogos contra o Brasil. Se vencer hoje, empata e deixa tudo igual aí, historicamente falando. Mas os números preocupantes e que o Gilson Kleina vai ter que lidar para hoje são esses 10 jogos sem vitória, 4 jogos sem vencer e a última posição na Série B.
é uma necessidade tremenda hoje para a Ponte pontuar, e não só pontuar, de preferência pontuar vencendo, Carlos Henrique. Tem que vencer, né, Júlio? Não tá adiantando e não tá resolvendo, e não vai resolver muita coisa empatar o jogo diante do cenário. Uma situação normal, empatar fora de casa não seria ruim, mas na situação da Ponte é. Mesmo porque o Brasil tem 5 pontos, né? Nesse momento, o Brasil é concorrente da Ponte para permanecer. O futuro, a gente não sabe. Neste momento, é o que temos para hoje. O Brasil está fora da zona do rebaixamento. Se a Ponte, por exemplo, ganhar de 2 ou mais pontos, ultrapassa o Brasil, inclusive, em termos de colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje a gente vai verificar se aquilo que aconteceu diante do Operário foi apenas um jogo, se foi uma nuvem passageira e um comportamento pontual. Eu estou falando da disposição, da garra, do jeito do time ter intensidade no jogo. Eu não espero uma Ponte jogando um belo futebol. Não espero mesmo porque a qualidade é muito duvidosa. A Ponte, e o Gilson acho que já detectou isso, vai ter que compensar de outra maneira. Correndo muito, se dedicando. Foi o que o Vini Locatelli fez na última partida. Aliás, foi o melhor jogo dele com a camisa da Ponte desde a sua contratação. E se o time todo não incorporar isso, não vai vencer o Brasil de Pelotas. Porque do outro lado também tem uma qualidade técnica muito questionável. E jogando em casa, normalmente, historicamente, o Brasil tem muita disposição, não é? Lá é muito difícil jogar, muito difícil. Então, a Ponte pode compensar jogando da mesma maneira, com um detalhe. Eu acrescentaria o Moisés de começo do jogo. Eu não sei o que o Gilson vai fazer, não tenho a mínima ideia. Ele surpreendeu nas últimas partidas aí, surpreendeu no derby, surpreendeu contra o Operário. Eu manteria a base com 2 modificações. O Albuquerque de lateral direito no lugar do Kevin, e começaria o jogo com o Moisés, e tem que botar o Camilo dentro do jogo. Está correndo risco, mas nesse momento, o Renatinho não está no mesmo nível, por causa da condição física. Então você tem que começar com o que você tem de melhor, a não ser que fora de campo foi detectado algo que a gente não tenha conhecimento. Então eu estou falando teoricamente à distância, você tem muita informação, ninguém tem muita informação do que acontece por causa das razões que todo mundo já está cansado de saber. Então, eu tenho uma impressão, isso é tudo no campo teórico, vou mais uma vez afirmar aqui, que se for intenso, como foi no último jogo, acrescentar o Moisés e ter do lado direito um lateral direito que marque mais e tenha mais equilíbrio de regularidade, que é o caso do Albuquerque, que o treinador tirou do time e eu não entendo por quê, não é? Eu tenho a impressão que a Ponte tem chance de vencer o jogo, mas é tudo muito imprevisível, Júlio, por tudo aquilo que o time ainda não produziu no Campeonato Brasileiro da Série B. O mais importante é vencer o jogo, de que maneira pouco importa. A Ponte precisa vencer o jogo para começar a deixar o urucubaca de lado e começar a seguir a normalidade, né? Uma camisa do tamanho da Ponte na Série B não pode estar vivendo o que está vivendo nesse momento. Rapidinho aqui, atendendo alguns ouvintes pelo nosso WhatsApp. Tigrão, e se a Ponte jogar com o Dauan de primeiro volante e o Thales de segundo volante? Ele no Paulista fez bons jogos. Lembro que você até elogiou. Aqui a dona Carmen mandando a mensagem para você, Valdemiro Gomes. Eu gosto dessa opção, sim. Eu gosto e ela é viável. O Locatelli se recuperou um pouco a sua imagem, né? A sua performance, que nunca foi boa desde que chegou, nesse último jogo aí. Mas essa opção eu gosto muito, porque inclusive os 2 volantes, o ouvinte tem muito boa memória, os 2 volantes que eu sugeri para dar leveza era Thales como segundo e o Leonaldi como primeiro. Só que o Leonaldi está fora. Eu cheguei a sugerir, sim, dizendo que eu faria. Pelo menos em nível de uma experiência, faria 2 ou 3 treinamentos. É muito boa a lembrança. E saiba você que essa opção é bastante viável para o jogo de hoje. Por quê? Porque não tem opção no banco, né? A Ponte não tem volante. E se o Locatelli voltar a ser o Locatelli de antes do jogo contra a equipe do Operário, isso aí fatalmente pode acontecer dentro da partida, inclusive dependendo do resultado que a Ponte tiver conseguindo alcançar. Gleger, você que é o homem da plataforma tática, o Donizete do Jardim São Marcos está perguntando aqui, por que o Camilo não joga de meia esquerda armando o time, pois não está fazendo...
pois não sei quem está fazendo essa função. Ele tá colocando aqui, bota o Camilo em outra função, porque de armador ele não tem jogado. Você enxerga dessa maneira, Greg? É porque a armação tática da Ponte é 2 linhas de 4 e 2 homens à frente, né? O Rodrigão e o Camilo. E aí vem com os homens abertos, né? Que no caso é o Richard e o Josiel que jogaram a última partida. Então, aparentemente, parece que o Camilo é uma espécie de atacante. Mas se engana quem acha que o Camilo é atacante. Ele não tem cacuete para isso, ele gosta de vir de trás. A gente percebe aí nos jogos e eu quero dizer que ele é sim o homem de armação. Ele é o homem que leva essa bola, que ajuda ali, que dá suporte para esses homens de lado, que dá suporte para aparecer para o jogo, para os volantes na saída de bola. Então, o Camilo, na minha opinião, faz essa função. O problema é que às vezes é o posicionamento, né? Porque o cara que tem aquela visão de um meia esquerda, né? Que aí você joga com dois homens no meio de campo, tem um cara que é o cara camisa 10 que fica só ali no meio de campo, ali rodando, tentando alguma jogada. Não, o Camilo faz isso e com muita qualidade, até porque ele sai pelos lados, ele encosta, ele pisa na área, né? Mas ele é o meia da Ponte, ele é o meia de armação. Ele vem ali, ele arma, ele pisa. Você pode ver que algumas diagonais sempre fazendo, utilizando o espaço vazio deixado nas costas dos volantes. Então, na minha opinião, o Camilo faz realmente essa função. O problema é que às vezes é o posicionamento que aparentemente parece que não, mas é sim o articulador e o camisa 10 do time da Ponte. Ô CH, aqui uma pergunta para você do Antônio. CH, a Ponte já trocou de técnico, trocou jogadores. Não estaria na hora de trocar preparador físico? Existe alguma preocupação aí com o rendimento físico da Ponte, CH? Bem, a gente já detectou isso. Aliás, levantado há 4 ou 5 rodadas, ou 3, pelo Gilson e pelo Tigrão. Tenho falado isso constantemente. Eu não tenho dados aqui suficientes para levantar essa lebre. Eu tenho a impressão que precisa melhorar. Agora, trocar o preparador físico, eu não seria leviano de falar isso, porque, pelo que me consta, já faz bastante tempo, a Ponte tem no seu corpo de membros de comissão técnica, tirando a parte diretiva do futebol, gente competente. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso acusar isso, nem sugerir, porque eu não tenho conhecimento. A olho, à distância, eu acho que precisa melhorar. Mas dados específicos e com detalhes eu não tenho, não. Por isso, eu não posso fazer essa sugestão. O Juvenilson Souza é um preparador que goza de muito prestígio, né, com a diretoria, né? Sem dúvida. E outra coisa, né, Júlio? Um detalhe importante também para o torcedor entender: a Ponte não teve um planejamento, né, antes do início da Série B. Como é que você consegue deixar um grupo homogêneo, sendo que chega um jogador que faz 2 anos que não joga, outro que estava parado, outro que... É complicadíssimo isso, gente. Né? Tem que ter um pouco de calma, paciência, para que ele consiga ajustar. É um baita de um profissional, um cara que merece todo o nosso respeito. E eu assim, porque também não é fácil. O cara tem que entender, né? O cara chega aí, você tem um jogador que está 100% fisicamente. E aí, um exemplo, um zagueiro. De repente a Ponte contrata outro zagueiro que faz 1 ano que não joga, que não atua, que não vinha treinando. Como é que você vai equilibrar isso? Então não é fácil. O caso do Rodrigão, né? Exatamente. Rodrigão, Lucas Cândido, jogadores que a Ponte contratou que não estavam jogando há um bom tempo. Ô Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Rapidinho, hoje Claro. também não estarei na jornada. Você estará narrando. Estou offline ainda, mas a partir de quarta-feira já retorno no duelo entre Ponte e CSA. Muita gente tem mandado mensagem perguntando. Eu tô bem, tá tudo certo, só um probleminha aí de sinusite. Não é Covid e graças a Deus a gente volta na próxima jornada da Macaca. Obrigado, Júlio. Valeu, Lupe, com informações da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportiva. Agora são 5h54. Trânsito. Benjamin Constant tem movimentação intensa desde a Júlio de Mesquita até a Saldanha Marinho. Pela 11 de agosto, trânsito carregado entre a Marechal Deodoro e a Benjamin. A Barão de Jaguara tem lentidão, da General Osório até a Ferreira Penteado. Detran Digital, o canal que te ensina como resolver os serviços de forma online, rápida e fácil. Acesse Detran, Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Carlos Batista. Ótica Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Na Fábrica dos Óculos você encontra armações de marca própria por apenas R$ 49,00. Isso mesmo,
você paga só R$ 49,00 nas armações de marca própria. E se você quer unir o que é bom, bonito e barato, a Fábrica dos Óculos é a melhor ótica para comprar os seus óculos. Qualidade, bom preço e excelência no atendimento. É lá na Fábrica dos Óculos. E agora atenção, tem nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. Ficou ainda mais fácil. E além disso, você também encontra mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos e veja a loja mais próxima. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí vencendo o time do CRB. 1-0, jogo já no segundo tempo com 25 minutos. A bola rola também nessa sexta-feira, 7ª rodada. O Brasil joga contra a Ponte Preta em Pelotas, Guarani e Coritiba com a narração de Carlos Batista, jogo no Brinco. Também às 7 horas, Operário e Confiança. Às 9h30 da noite tem Vila Nova e Goiás. A Série B tem sequência amanhã para Sampaio e Botafogo, jogo às 4h30. 6h30 tem Vitória e Londrina. Náutico e Remo jogam às 9 horas da noite. Série C amanhã, com cobertura da Bandeirantes, TV Band+. O Mirassol joga contra o Ituano, jogo às 5 horas na Série C. Então, alguns dos jogos destacados para você deste final de semana, que tem Copa América também. O Jogo do Brasil é domingo, a Rádio Bandeirantes transmite Brasil e Equador às 18 horas domingo, com Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! É como faz Dona Maria. É como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso.
Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Trânsito. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem trânsito carregado na chegada à Praça Arautos da Paz e no acesso à Imperatriz Leopoldina. Carolina Florense tem tráfego intenso no acesso a Professor Zeferino Vaz. Pela Buarque de Macedo, lentidão no cruzamento com a Imperatriz. Ouvindo os motoristas parceiros, criamos o Sistema de Segurança 99. E a 99 quer ouvir mais para fazer mais. Acesse 99app.com/segurança e conheça. Carlos Batista. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar aqui em Campinas, mas não encontrava? Pois bem, agora você encontra, viu? Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes! Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Tudo bem aí, Marquinhos? Tudo, Júlio, tudo bem. Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. E aí, sextou, Júlio Nascimento? Vamos sextar aqui, Marquinhos, até altas horas da noite aí, todos nós juntos aqui cobrindo a Bezona com jornada dupla, hein, Marcos Antes Luiz? dava pra gente falar o seguinte, né? Tudo junto e misturado. Hoje não dá mais, né, Júlio? Tudo junto e com distanciamento hoje, né? Vem por aí, Júlio. E o Guarani definido, Júlio. Acabou de sair a escalação do Guarani para a partida de logo mais. Opa. Aquele time que a gente já sabia, né? Com 27, Gabriel Mesquita, 13, Diogo Matheus, 3, Thales, 22, Ronaldo Alves, 36, Eliel. Meia dúzia para Bruno Silva, 32 Rodrigo Andrade, 78 Regis, 11 para Bruno Sávio, 30 Davó e 94 Júlio César. É o Guarani, né? O técnico Daniel Paulista, que não vai poder contar para a partida de hoje com o Bidu, que está suspenso, com o Carlão vetado pelo departamento médico. Eduardo Persson ainda segue em recuperação, o mesmo acontecendo com o goleiro Rafael Martins, mas por outro lado terá o Regis e também o Bruno Sávio, jogadores que não participaram da partida em Belém,
também não viajaram com a delegação, ficaram aqui em Campinas. Júlio, ontem eu dei uma passada de olhos na escalação do Cruzeiro. E você viu que o Matheus Neres nem no banco foi relacionado, Júlio Nascimento? Eu estou vendo aqui os relacionados para o jogo de domingo do Cruzeiro, também não está relacionado. Então, quer dizer, é a questão do tempo. Como aconteceu com o Lucas Braga, vai acontecer com o Matheus Neres, você pode ter certeza disso. Né? O Guarani, de repente, inscreve o jogador, aí a gente dá uma passada de olhos no BID, vê que o jogador está lá e confirmamos de forma oficial a chegada do atleta também, né, Júlio? Pois é, né? Estaremos monitorando essa situação aí envolvendo... o passarinho. O Matheus Neres, o passarinho verde está atento. O passarinho, sexta-feira, o passarinho tá agitado, hein? Ele fica... Porque tem que adiantar todas as informações do final de semana, né? Claro, é porque ele quer folgar, né, Júlio? Exato, aí para assim, o Marquinhos, que gosta de ligar para todo mundo, não vai me procurar. Já tá tudo porque geralmente no final de semana é o dia que eu mais incomodo o passarinho, né? Porque eu tô de folga no jogo, não tem rodada, mas aí tá muito calmo, eu dou uma ligada pro passarinho, o passarinho tá almoçando, aí ele fala pra mim, daqui a pouco eu te ligo. Aí ele, enfim, né? É assim que acontece, Júlio. O Carlos Henrique, o Guarani confirmado, sem novidades, né, CH? A gente veio batendo na tecla aí da volta do Regis, do Ronaldo Alves substituindo o Carlão, também do Eliel entrando na vaga do Bidu, a volta do Sávio também confirmada. As 4 mudanças em relação ao jogo contra o Remo, agora de forma oficial, o Bugre daqui a pouco enfrenta a equipe do Coritiba. O passarinho já acabou, né? Dando de letra para o Marquinhos já logo no começo da semana, ou quando foi possível, né? Começo da semana não foi possível porque terça-feira teve jogo, mas desde a quarta-feira esse time a gente já sabe que vai jogar. Eu acho que tem o Regis e o Sávio como boas notícias, os 2 retornos. O Andrigo fica para o segundo tempo, talvez, não é? Na zaga, o Ronaldo Alves não deve ter problema para substituir o Carlão. Nas 2 últimas partidas entrou bem. A mudança é mais de característica e também de quilômetros rodados, né? É a entrada do Eliel na lateral esquerda, não tendo o Bidu, o Guarani perde força ofensiva. Não há dúvida disso. Mas além de tudo isso que a gente está falando, né? Os prós, os contra, mas vem aí o Coritiba muito encorpado, né? Além de estar bem... Está melhor que o Guarani um pouquinho na tábua de classificação, um time que vai brigar por acesso, pelos jogadores que tem, pelo momento que vive. Wilson, experiente, Henrique, Luciano Castan, Robinho, Léo Gamalho, o Vagninho. Não é? Hoje não tem o Rafinha, que não joga. Isso aliás, é uma boa se você notícia. quiser, eu tenho a escalação do Coxa aqui para você, CH. Manda. Então vamos lá, ó. Wilson 84, Natanael 16, Henrique 3, Luciano Castan 4 e Guilherme Biro com a 18. William 8, Gustavo Bochecha 88, Igor Paixão 98 e o Robinho com a 20. Léo Gamalho 9, 13 Vagninho, ex-Guarani, CH. Não posso deixar de falar também do William Farias. Jogador, primeiro volantão ali, que realmente chega espalhando. É um time estruturado, além da dificuldade, que é qualquer partida da Série B, né? Mas o Guarani tem uma oportunidade de engatar 7 pontos em 9 possíveis, né? Venceu o derby, empatou o Remo, e se ganhar dentro de casa, e a obrigação é do Guarani, fica muito bom. E é um adversário concorrente que quer a mesma coisa que o Guarani. Subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani tem apresentado um jogo no meio-campo de muita regularidade. Eu acho que esse é o termômetro. E se o Regis voltar jogando o que estava jogando, eu acho que o Guarani, na briga dos 2 setores aí de inteligência, leva um pouco de vantagem. Desde que a gente não tenha nenhuma surpresa, que é sempre, eu sempre observo isso, o pessoal fica até cansado de ouvir, mas o Rodrigo Andrade, que ele esteja na sua normalidade emocional, que não aconteça nada que o destempere. O Guarani não pode perder esse jogador, e eu toco toda hora nesse assunto, que hoje não tem substituto para a característica dele no meio campo. E lá na frente, a volta do Sávio, ela vai ter um ganho, porque infelizmente na última partida o Pablo entrou e não entrou bem. Então, eu estou com uma boa expectativa, mas eu quero observar que é um jogo que não tem favorito para mim. Pela força do Coritiba, pelos jogadores experientes, isso não impede que o Guarani vença o jogo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma partida pesada, é prenúncio de jogo muito bem disputado,
É um jogo de muita atenção, time pesado com jogadores experientes como o Coritiba tem bola parada, pode ficar desatento, né? Você não pode piscar contra time grande e time bem estruturado. Mas o Guarani tá bem organizado, Daniel Paulista está começando a ter o time na mão, a execução de todos os jogos, da maioria dos jogos da Série B, foram 6 até agora, eu tenho percebido mais coisas positivas do que negativas, então o Guarani tem boa possibilidade de vencer o jogo, mas eu vou repetir, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa, isso não é comentário para ficar em cima do muro, não. Eu tô enaltecendo a qualidade do adversário, não deixando de elogiar o momento bom do Guarani, se jogar direitinho, se jogar organizado, tem boa chance de vencer o jogo, Júlio. Ô, Júlio. Oi, Marquinhos. E tem uma outra novidade no banco, Qual né? é a outra novidade no banco? Lucas França. Ah, o goleiro já vai pro pega. São 2 goleiros no banco de reservas, o Lucas França e o Lucas Cardoso. Aí, aqui numa situação hipotética, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. É uma situação hipotética apenas pra gente imaginar aqui a ordem dos reservas aí. O Gabriel Mesquita precisa ser substituído. Certo. Entra o Lucas Cardoso ou o Lucas França? Lucas França. Tá bom. E aí, Glega Zorzinho, sua expectativa, Guarani pronto, escalado para enfrentar o Coritiba. Hoje é aquele jogo, Glega, que é um bom teste para esse Guarani que vem embalado aí dos últimos resultados. É, exatamente. Um jogo pesado, né? Jogo grande. E assim, Júlio, é claro e óbvio que tem aí algumas mudanças no time. E eu acho que a maior preocupação é com o lado esquerdo. Pô, Gleg, mas o Eliel é bom jogador, eu concordo. Mas assim, na última partida nós percebemos um Eliel com muita dificuldade na recomposição. Não sei se você se lembra, o Marquinhos eu acho que vai lembrar. E na transmissão nós dizíamos, né, que a recomposição do Eliel estava muito devagar, muito lenta. Não me recordo o jogo, mas ele teve muita dificuldade. E pelas características aqui, tanto de Robinho, o Vagninho deve jogar aberto também, que é característica dele. Esse time do Coritiba é um time agudo, é um time forte, com jogadores experientes de qualidade. E aí pode estar um problema para o Guarani. O que me deixa tranquilo é porque o Júlio César, ele cumpre muito bem, né, essa recomposição pelo lado ali, fechando ali a segunda linha. Então isso aí pode neutralizar, porém, uma jogada ali, ele dá um suporte para o Eliel. O Eliel que é um jogador em evolução, um menino ainda, eu gosto das características do Eliel, porém ele tem que ajustar isso aí. Tomara que com o Daniel, com a formação que vem o Guarani, ele possa estar focado, possa estar ligado no jogo, porque não vai ser fácil. Eu tô falando isso porque esses jogos, né, jogos pesados, jogos grandes, às vezes o detalhe define a partida. Então é aí que tem que estar ligado. É aí que o Daniel Paulista tem que ajustar os pequenos detalhes, a bola parada, né? Essa falta de atenção na recomposição, as linhas estarem juntas, próximas, né? Você não deixar um time espaçado, né? Então são pequenos detalhes que fazem a diferença para um jogo desse tamanho. Eu acho que é um teste importante, né? O Guarani vem numa crescente, vem fazendo bons jogos, né? Alguns jogadores crescendo aí, alguns jogadores em evolução. É muito importante isso. E para o Daniel Paulista, que é um técnico estrategista, eu tenho dito isso, porque ele arma o time de acordo com o que ele vai enfrentar. E qual será hoje, né, a alternativa de jogo do Daniel Paulista? Qual será a estratégia do Daniel Paulista? Tem dado certo nos últimos jogos. Até em alguns momentos cobrado e criticado por nós, né? Tá correndo muitos riscos, tá baixando a linha muito cedo, o segundo tempo o Guarani não joga. Então ele tem que estar muito atento a isso. Porque você enfrentar um Remo, mesmo que seja em Belém do Pará, é totalmente diferente de você enfrentar um Coritiba jogando em casa. Porque se nós analisarmos aqui tecnicamente, esse time do Coritiba está ali no mesmo nível do Guarani, se não tiver um pouco mais acima. Então é por isso o Coritiba é postulante acesso, né? Exatamente. Entrou já com esse objetivo. Exatamente. Investiu muito para isso. Exatamente. Então é por isso que o Guarani tem que estar muito atento aos pequenos detalhes e ajustar uma estratégia legal para você vencer o jogo. Por aquele empate lá de Belém ser bom, como foi falado aí, não, o empate foi muito bom, né? O Daniel Paulista nas entrevistas disse muito isso, não, e vir fora de casa buscar o empate é importante. É importante,
Porém, você tem que fazer a lição de casa, independente de quem você vai enfrentar. Se você quer ter um time brigando aí por objetivos dentro da competição, dentro de casa tem que fazer a diferença. E tá aí uma prova, um jogo importante, um jogo bom, e o Guarani ganhando encosta lá em cima. Esse que é o objetivo, ou não. Né? O Guarani entra, claro, o Coritiba é um dos rotulantes ao acesso, mas o Guarani também tem que ser, o Guarani também pelo nome, pela tradição, pela história, tem que entrar numa competição como a Série B, sempre buscando o acesso. E eu estou muito confiante. Eu acho que, pelo trabalho que vem executando o Daniel, com certeza o Guarani vem com uma estratégia legal de jogo e ganha o jogo do Coritiba hoje, Júlio. Valdemir Gomes, quero te ouvir também, Tigrão. Hoje o Guarani enfrentando o Coritiba. Um dos duelos que teremos, né, dos 5 campeões brasileiros representados aí na Série B, né? Uma das mais equilibradas dos últimos anos. E o Guarani tem falado muito, batido nessa tecla de que vai brigar pelo acesso, certamente vai enfrentar um adversário direto por esses objetivos. Valdemir Gomes. Eu não gosto muito dessa expressão, né, Júlio, do chamado jogo de 6 pontos. Mas esse aqui podemos dizer que ele é jogo de 12. Porque o Coritiba postulante é o 4º colocado, né? E o Guarani postulante também é o 7º, mas a diferença é de 1 ponto. O Coritiba tem 10, o Guarani tem 9. Só que o Guarani já jogou 6 vezes. E o Coritiba só jogou 5 vezes. Então vamos pensar num cenário negativo. Coritiba vence o jogo, tomara que ele não aconteça. Não seja esse o cenário do jogo, o produto final do jogo. Ele vai a 13, com um jogo a mais por realizar. Se ele ganhar, ele abre 7 pontos, né? Como 4º colocado. Já fica complicado, independente do Guarani ganhar o próximo jogo. Se o Coritiba ganhar hoje e ganhar o jogo que ele tem a mais por realizar, dependendo do que aconteça, ele faz uma diferença de 7. E aí, como 4º colocado, mas o Operário pode perder com 11, o Goiás pode perder, verdade. Então, é uma partida decisiva contra um time muito experiente, de ótima qualidade para os padrões da Série B. Estou falando da equipe do Coritiba. E é óbvio e indiscutivelmente óbvio que o Guarani também tem um bom time. Por isso que está colado no Coritiba. E jogando em casa, não adianta ficar pensando, mas se a gente for muito... Não pode ter medo de ser feliz. Eu acho que o time está bem escalado. A volta do Regis é importantíssima e o Coritiba tem os seus trunfos. Mas ele também é da Série B. E ele também tem os seus problemas. E ele também foi rebaixado. E dos 11 mais 5 possíveis, dos 16 que ele possa estar tentando utilizar durante a partida, nós temos que dizer aqui, sem querer ser mal educado, que é um bom time. Mas nenhum dos 16 que devem jogar, 11 mais 5, pelo que me consta, nenhum dos 3 ou dos 16 tem 3 bolas nos testículos. É todo mundo igual e tem que se resolver dentro do campo. Muito bem, os comentaristas projetando aí o duelo do Guarani contra a equipe do Coritiba. Daqui a pouco a gente volta a falar do Bugre com este confronto. Hoje o confronto dos Alviverdes no Brinco. Carlos Batista dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes. A partida começa às 7 horas da noite, agora 6h18. Trânsito. Dom Pedro I tem trânsito bastante carregado no sentido Jacareí, na altura do Santa Mônica e do Trevo de Barão Geraldo. No sentido contrário, lentidão na região do Santa Cândida, do Santa Genebra, na altura da Ceasa e na chegada a Anhanguera. São João é alegria, é cultura, é comida típica. Experimente a super pipoca Caldo Bom e deixe seu arraiá em casa assim, crocante e especial. Caldo Bom, o melhor na sua mesa. Carlos Batista. E agora eu quero falar da Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. E a Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores opções para você. Atenção, anote aí o telefone para fazer a cotação. Não faça seguro sem antes consultar a Unione. Você pode estar perdendo dinheiro. 3234-1548. Ou então chame pelo WhatsApp 99365-8643.
9365-8643. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e, claro, a saúde da nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Então mande um orçamento, peça um orçamento, mande uma mensagem pelo e-mail saúde@unioneseguros.com.br. Olha, você que é proprietário da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Muito bem, jornada dupla na Rádio Bandeirantes, Ponte Preta, Guarani, os dois times em campo. Vamos escalar a Ponte Preta, que joga contra o Brasil de Pelotas. Escalações de Brasil e Macaca confirmadas por você, Antônio Lupe. A Ponte Preta escalada pelo técnico Gilson Kleina, com Igor Vinhas no gol. Na direita, 25, Kevin. Na zaga, 3, Ednei, 23, Cleilton. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 5, Dauan, 8, Vini Locatelli e 50, Camilo. No ataque, 19, Josiel, 99, Rodrigão e 17, Richard. A novidade no banco, a presença de Thales com a 90. Já o Brasil de Pelotas está confirmado com Matheus Nogueira no gol, Vidal na direita, Ícaro com a 3 e Everton 4 na zaga e Kevin na esquerda com a meia dúzia. No meio campo, 5, Rômulo, 20, Wesley e 10, Lucas Santos. No ataque, 11, Gabriel Terra, 9, Ramon e 16, Fabrício. E agora confirmando mais uma vez as escalações de Guarani e Curitiba, jogo no Brinco de Ouro, Marcos Luiz. Já o Bugre mais uma vez repetido aqui pelo Marquinhos para o jogo contra a equipe do Curitiba.
com Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Eliel, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júlio César e Davó. Curitiba também confirmado para enfrentar o Bugre daqui a pouquinho. A partida no Majestoso com o Wilson no gol, sim, aquele mesmo Wilson. Natanael, Henrique, Luciano Castanho, Guilherme Biro, William Farias, Gustavo Bochecha, Robinho, Igor Paixão, Vagninho, Léo Gamalho e Gustavo Morinigo é o técnico da equipe do Coxa. Agora são 6 horas e 25 minutos. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira tem transmissão de futebol na Bandeirantes às 19 horas. O Guarani enfrenta o Curitiba no Estádio Brinco de Ouro. A Ponte Preta vai enfrentar o Brasil em Pelotas, Rio Grande do Sul, no Estádio Bento Freitas. Jogos da 7ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Prefeito Faria Lima tem trânsito intenso da saída do túnel Joá Penteado até a região do Mário Gatti, sentido Amoreiras. No sentido bairro, a Amoreiras também tem tráfego carregado do São Bernardo até o Parque Industrial e na altura do Jardim do Lago. No sentido centro, problemas na altura do novo Campos Elíseos e na chegada a Faria Lima. Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e o bem-estar. Produtos como álcool gel 70%. Álcool gel, você sabe, é muito importante para a higienização, para evitar a contaminação do novo coronavírus. E álcool gel 70% você vai encontrar na Cirúrgica Popular pelos melhores preços. E tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Anote aí o telefone do Disque Entregas, 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 99947 1980. Eu repito, 99947 1980. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Júlio Nascimento. Muito bem, já reta final aqui do nosso Bandeirantes Esportiva. Já tem o Carlos Batista já assumindo o comando da jornada esportiva. Vou dar um oi pro Batistão também. Um abraço aqui pro Robson, do Nova Europa. Gostaria que vocês dissessem 5 jogadores nos times da Série B melhores que os do Guarani por posição, para vermos se o Guarani tem time para subir. Rapaz, isso aí é um exercício para um dia que a gente tiver com mais tempo, né? Vou anotar aqui, viu, Robson? Segunda-feira, que é um dia tranquilo, de boa, a gente pode fazer esse exercício sim, inclusive para os 2 times. O Perna... Bugrinos da Vila Boa Vista, ligados em vocês. Está gostando do trabalho do Daniel Paulista. Obrigado pela mensagem. Boa sorte daqui a pouco no jogo. Adilson, só espero que o Daniel não recue o time, faça o Guarani ficar no sufoco depois do gol. Cadê o Edu? Tá perguntando aqui. A Marisa, já tem o Edu. Uma mensagem aqui pro Lupe. Vou repassar aqui o seu conselho, viu, Gilberto? Sobre como melhorar a sinusite. Mandarei a mensagem aqui para o Lupe. Manda. Vou mandar. E um abraço aqui para o Emanuel, que está apostando na vitória da equipe da Ponte Preta. Carlos Batista, tudo pronto para narrar Guarani Coritiba. Abraço para você, Batistão. Abraço, Júlio. Opa, é comigo, eu tô ligado. E comigo o maior time do rádio de Campinas, preparadíssimo. Daqui a pouco a bola rola. É Metal esfregando em Metal, um confronto de campeões brasileiros. Coritiba em 1985, numa final contra o Bangu. E o Guarani em 78, final contra a equipe do Palmeiras. 2 campeões. E hoje teremos, portanto, um choque verde no estádio verde e branco, que é o estádio do Guarani. Estou com uma esperança favorável. Guarani vem embalado, vem de uma vitória no derby, não perdeu o último jogo. Claro que a vitória seria o melhor dos mundos, mas se tivesse sido derrotado, né? Sempre tem aquele quebra, aquele embalo, quebra aquele astral que o time conseguiu por vencer um clássico do tamanho que é o derby campineiro. Então, por estas razões e por outras também, jogando em casa, conhece o gramado. A única preocupação é a ausência do Bidu. O Bidu representa uma parte ofensiva bastante significativa. Sem ele, o time perde uma parte importante do ataque, especialmente pelo lado esquerdo. Mas o Eliel é um bom marcador, tem qualidade. Acredito que no aspecto de marcação vai até melhor do que o Bidu, que não é tão ruim assim na marcação, mas ele apoia mais, ele ataca mais do que praticamente defende. Então espero uma grande vitória, estou com a expectativa positiva, Júlio. Muito bem, na sequência tem então jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. O Batistão acompanha Guarani Coritiba, jogo comando da Rádio Bandeirantes. Estarei acompanhando os passos de Ponte Preta e Brasil de Pelotas no Bento Freitas. Agradecendo aqui no Bandeirantes Esportiva os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joelso Cardoso. Na sequência, Série B, jornada esportiva, 7ª rodada. É Metal esfregando em Metal. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.